Você conhece alguém que está passando por um relacionamento abusivo? Você sabe como é destrutivo uma relação desse tipo? Ou talvez você esteja em um relacionamento ruim e esse relacionamento é um relacionamento abusivo e você nem sabe disso. Fique atento, fique atenta. É preciso sim se preocupar com isso. Por isso, nesse vídeo de hoje, vamos entrar no universo dos relacionamentos abusivos. Quais são seus sinais, suas origens, os tipos de relacionamentos abusivos e as suas máscaras. Então eu te convido a ficar comigo até o final e você irá entender o quanto é importante valorizar a sua vida. E vou te ensinar 4 passos importantes para você se libertar dessa situação e ter uma vida sem limites. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Gerson Valente, aqui do canal Vida de Águia. E aqui falamos sobre desenvolvimento humano e crescimento espiritual, sobre as nossas dores e como ter uma vida mais plena e mais feliz. Agora, o primeiro entendimento que nós precisamos ter é: onde podem estar os relacionamentos abusivos? Geralmente, quando nós pensamos em relacionamentos abusivos, nós relacionamos isso com o quê? Relacionamento de casal. E sim, o grande foco dos relacionamentos abusivos é o relacionamento de casal por causa de quê? Da intimidade. Mas também vemos relacionamentos abusivos no meio profissional, no meio familiar, no meio de amigos, ou seja, relacionamentos em todas as áreas podem haver abusos. E é preciso compreender, primeiro, onde podem estar os relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos não está somente relacionado com relacionamentos físicos, com abusos físicos. Principalmente está relacionado com abusos emocionais. E a grande maioria. Por quê? Porque o abuso emocional ele fica camuflado, muitas vezes, em carinho, em atenção. Nós vamos estudar isso até o final desse vídeo. E está onde? Está basicamente os relacionamentos de casal, onde as coisas mais acontecem. Por quê? Por causa da intimidade que há entre o casal. Mas também vemos relacionamentos abusivos no meio profissional, também no meio familiar, com as pessoas, os integrantes da família, e muitas vezes no meio dos amigos. Então, relacionamentos abusivos não está somente vinculado a relacionamento de casal, mas sim a todo tipo de relação que nós podemos ter na nossa vida. E aí eu te pergunto, o que não é relação na nossa vida? Com tudo, certo? E interessante é compreender que qual é a origem dos comportamentos abusivos. E quando você vê uma pessoa tendo atitudes abusivas, existe um porquê. Nada é do nada. Todos nós temos um motivo para fazer o que nós fazemos. E todo o nosso comportamento, toda a nossa forma de nós nos expressarmos, de nós nos comportarmos, está ligado aos nossos padrões. Padrões de tudo que aconteceu conosco, as nossas experiências e principalmente os padrões familiares. Muitas vezes nós herdamos, você herda, né, os nossos companheiros, né, a humanidade herda os padrões familiares, características que definem muitas vezes características de abusadores. Certo? E por que nós fazemos isso? Porque nós somos seres sistêmicos e vivendo sistemicamente nós precisamos compensar, fazer igual. Qual é o motivo de eu, por exemplo, Gerson, seguir um padrão comportamental dos homens da minha família e ser um abusador das mulheres? Muitas vezes porque se todos fizeram, eu tenho a necessidade de fazer. Eu não posso fazer diferente. Isso é um processo de compensação sistêmica, é uma lei. E muitas vezes faltou dentro de nós. Muitas vezes eu busco no abuso a atenção, traços muitas vezes de narcisismo. Está relacionado com o quê? Com abandono, com rejeição, principalmente na primeira infância. Então você pode ter certeza, toda pessoa que tem um comportamento abusivo, isso está relacionado a um padrão que ele aprendeu a fazer lá atrás, na história dele. Ninguém é do jeito que é por nada, é só um resultado. O relacionamento abusivo, o comportamento abusivo é um resultado de uma estratégia que foi construída através da história, das experiências passadas. Aonde? Padrões familiares, compensações sistêmicas e traços, muitas vezes de narcisismo. E vem de onde? Lá de trás da nossa história. Muitas vezes no meio terapêutico, as pessoas nos procuram para tratar questões distintas.
relacionados muitas vezes com a tristeza, com a depressão, muitas vezes com questões físicas. E aí no decorrer da terapia a gente entende, a gente consegue perceber que o relacionamento que ela está passando em qualquer área da sua vida, pode ser profissional, pode ser dentro do relacionamento de casal, dentro da própria família, existe uma máscara na qual o abuso, né, acaba se escondendo. E essa máscara pode estar relacionada com uma proteção, às vezes uma proteção excessiva, uma proteção em demasia. Muitas vezes está camuflado de amor, perdão, carinho, enfim. O abuso se caracteriza por muitas dessas questões que nós entendemos que é benéfico para nós. Mas não é. Existe uma proteção que ela prejudica, um amor à beira do precipício, um perdão que não perdoa e um carinho que abafa. Então, toda relação onde há um excesso acaba revelando um processo de abuso. Então nós precisamos compreender que aquilo que falta dentro de nós, que nós buscamos no mundo, pode se tornar um relacionamento abusivo. Isso pode nos prejudicar, não vai cumprir o objetivo que eu quero, não vai conseguir saciar a minha necessidade, muitas vezes de proteção, de amor, de perdão, de carinho, de amparo, e vai se tornar uma prisão emocional, que em algum momento pode passar por um processo depressivo, um processo de ansiedade e muitas vezes um processo de agressão física. Então compreender que às vezes o que está acontecendo comigo dentro de algum tipo de relação é um abuso, é necessário para que eu possa me liberar dessa história, porque há consequências. Nada acontece por nada e tudo deixa uma consequência. Então, se por exemplo passo por um processo de abuso, por um comportamento abusivo, muitas vezes o comportamento abusivo é meu também, tá, pessoal? A gente precisa entender isso. Nem sempre é o outro. Às vezes o meu comportamento em relação ao filho, comportamento em relação à esposa, em relação a um parceiro de equipe no meu trabalho, se torna um comportamento abusivo. E eu nem sei, nem imagino que eu estou sendo abusivo em relação aos outros. Então compreender que muitas vezes nós também podemos ser os abusadores dessa história é necessário. É necessário. Porque as consequências do relacionamento abusivo, elas causam traumas terríveis. Então são processos de humilhações, processos de vergonha, tristezas infundadas, exclusões sistêmicas e principalmente baixo amor próprio. 99% das pessoas que me procuram enquanto terapeuta para tratar questões de baixa estima, não merecimento, não pertencimento, está relacionado a algum tipo de relacionamento abusivo que ocorreu na história dela, ou agora, ou algo que aconteceu no passado e ficou guardado emocionalmente. Nós carregamos na nossa vida cargas emocionais relacionadas com tudo. Pode ser que hoje eu não esteja mais no relacionamento abusivo, mas dentro de mim tem uma marca, uma cicatriz relacionada com algo que aconteceu lá atrás, na criança ou na adolescência, enfim, ou no adulto. Sim, eu posso carregar muitas questões abusivas que ainda estão dentro de mim. E aí o que acontece muitas vezes na vida, eu significo tudo baseado em cima das dores que eu carrego de relacionamentos antigos. E aí não consigo ter um bom relacionamento de casal hoje, ter uma boa atitude dentro do trabalho, ou me relacionar bem com alguém na família, ou com os amigos. Por quê? Porque alguma marca ficou relacionada com algum comportamento abusivo. Compreender e entender é necessário. Agora, chegou a hora de te dar os 4 passos para a liberação. Mas antes disso, se você chegou até aqui e esse assunto faz sentido para você, aperta o dedo no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana temos vídeos importantes e que farão você se tornar uma pessoa mais consciente, mais feliz. Quais são os 4 passos para uma liberação dos comportamentos abusivos? Primeiro, autoconhecimento. Se eu não entender a minha história, se eu não entender a minha situação, a minha fase, compreender com os olhos da consciência, eu não vou conseguir identificar. E aí eu vou achar que aquela situação é carinho, é amor, atenção, e na verdade não é. É um relacionamento abusivo. Então, se conhecer é o importante, buscar o autoconhecimento.
através de livros, através de conceitos, através de doutrinas, enfim, através de vídeos como esses que toda semana eu coloco aqui no canal para que vocês possam se conhecer, ter o autoconhecimento e poder fazer suas próprias escolhas, porque todos nós temos direito de fazer diferente e nos libertarmos desses relacionamentos que só nos destroem. Segundo grande passo é tomada de consciência. O que é a tomada de consciência? É, além de me autoconhecer, é eu tomar uma decisão. Agora que eu tenho consciência, que eu estou passando por um processo abusivo, o que eu vou fazer? Eu vou continuar desse jeito? Muitas vezes as pessoas me procuram para que eu possa fazer um tratamento dentro da terapia, dentro da constelação familiar, enfim. E aí eu pergunto para as pessoas assim, como que é a tua relação em casa? Ah, Gerson, eu estou passando por grandes dificuldades com meu esposo, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, lá com meu chefe no trabalho. E tá bom essa situação? Eu pergunto para ela, falo, não está boa, estou passando por dificuldades, fico triste, né? Acaba com o meu dia. Tá, e por que você não faz diferente? Por que você está onde você está? Por que você se relaciona desse jeito? Por que você não muda? Ah, eu não consigo fazer diferente. Vocês estão entendendo que muitas vezes nós estamos agarrados a relações abusivas? Por quê? Porque eu não consigo ter força para fazer diferente? Porque muitas vezes aquela relação está sendo identificada com um trauma meu do passado. Tem um significado para isso. Então, tomada de consciência, entender a minha história principalmente, e que eu posso fazer diferente, você pode fazer diferente, é o segundo passo importante para a libertação de qualquer tipo de relacionamento abusivo. Certo? Terceiro passo, respeito próprio. Ou seja, eu preciso entender quem é importante nessa história. Porque muitas vezes eu estou me doando e não estou recebendo. O que é isso? Relacionamento abusivo. Desequilíbrio de troca. Então eu preciso entender que se eu respeito o próximo, preciso me respeitar também. Se eu não quero o mal do próximo, eu não posso querer o meu mal também. Então o respeito próprio é preciso para que nós possamos entender o quarto passo, que é a valorização da própria vida. Gente, 99% das pessoas que nos procuram para tratamentos relacionados com depressão, relacionados com doenças muitas vezes físicas, que é somatizado no físico, está relacionado à desvalorização da própria vida. Enquanto eu não entender, enquanto você não entender que a tua vida é importante, mais importante do que qualquer coisa, mais importante que a vida do teu filho, mais importante que a vida dos teus pais. Por quê? Porque se eu valorizo a minha vida, eu trago força para a minha vida, eu consigo dar força a quem precisa de mim, meu filho, meu pai, meus irmãos, enfim, todos aqueles que precisam. Mas para isso eu preciso valorizar e compreender que ninguém tem o direito de me machucar. Ninguém tem o direito de desvalorizar a minha vida. Cada um cuida do seu destino. E quando eu valorizo, trago a valorização para a minha vida, eu consigo não aceitar aquilo que eu não quero. Para quê? Para que eu possa ter uma vida que vale a pena ser vivida. Compreendemos até aqui a identificar, localizar e como fazer movimentos de libertação dos relacionamentos abusivos. Acredite, você pode e merece ter bons relacionamentos na sua vida. E se gostou do conteúdo, deixe seu like, seus comentários e perguntas. É importante para a nossa participação, para que possamos gerar cada vez mais conteúdos relevantes para você. E compartilhe com seus amigos e amigas, para que possamos alcançar a sua rede de contatos também, fortalecendo o nosso canal e gerando uma grande expansão de consciência coletiva. Vejo você no próximo vídeo, grande abraço e vem, bora voar comigo!